A vinda da família real para o Brasil. Na aula de hoje, veremos o processo histórico que culminou com a vinda da corte portuguesa para o Brasil e as suas consequências. O que foi o bloqueio continental? Por que Napoleão impôs este bloqueio contra a Inglaterra? Por que Portugal recusou-se a aceitar o bloqueio? Por que a corte portuguesa decidiu pela transferência para o Brasil? Estas e outras questões serão tratadas nesta videoaula. O bloqueio continental foi uma proibição imposta pelo Império Francês, comandado por Napoleão, o qual consistia na proibição de todo e qualquer negócio das nações europeias com a Inglaterra. O objetivo era quebrar o poderio econômico inglês, ao mesmo tempo em que favoreceria a economia francesa. Qualquer país que desobedecesse ao bloqueio seria invadido pelo exército francês. Vamos ver as causas. Ao chegar ao poder como imperador, Napoleão passou a conquistar territórios na Europa através de seu poderoso exército, juntamente com países aliados. Este foi o período das guerras napoleônicas. Além disso, Napoleão queria que a economia francesa ultrapassasse a economia inglesa. O famoso imperador queria derrotar a Inglaterra tanto na economia quanto nas armas. Na época, a Inglaterra já havia ingressado pioneiramente na Revolução Industrial e era a maior economia do mundo. Napoleão queria levar a França a ultrapassar a Inglaterra, mas para isso era necessário quebrar o poderio econômico britânico e a maneira mais fácil era através de um bloqueio econômico. Com o exército poderoso, Napoleão proibiu todo e qualquer negócio dos países europeus com a Inglaterra. Em terra, o exército Napoleão, junto com seus aliados, parecia invencível. Porém, no mar, a Inglaterra era imbatível e o maior exemplo foi sua vitória contra as esquadras franco-espanholas na Batalha de Trafalgar, em 21 de outubro de 1805. Decidido a quebrar a economia inglesa, Napoleão decretou, em 21 de novembro de 1806, o famoso bloqueio continental. Qualquer país que abrisse os portos ou negociasse com os ingleses seria considerado inimigo da França e dos seus aliados. Os países europeus concordaram com o bloqueio, temendo uma invasão francesa. Mas Portugal, por ser um antigo aliado inglês, demorava muito em dar uma resposta. Napoleão impôs aos portugueses um prazo limite. 1 de setembro de 1807, contra a Inglaterra, Portugal deveria fechar seus portos, prender ingleses, tomar seus bens e declarar-lhe guerra. Caso discordasse, o pequeno reino lusitano seria invadido e, pior ainda, seria varrido do mapa. O então governante, príncipe Dom João, ficou em uma situação difícil, pois Portugal e Inglaterra possuíam e ainda possuem a mais antiga aliança diplomática do mundo, o Tratado de Windsor, de 9 de maio de 1386. Mas o que estava ruim ficou pior, pois em 27 de outubro de 1807, Napoleão assinou com a Espanha o Tratado de Fontainebleau, o qual varria Portugal do mapa e repartia seus territórios pelo mundo entre espanhóis e franceses. Antes mesmo da data limite imposta a Portugal, Napoleão ordenou a formação de tropas de linha e ordenou-lhes que marchassem em direção a Portugal. O exército francês iniciou sua marcha em direção a Portugal, a qual ocorreria com ou sem ajuda espanhola. Diante da difícil situação, a corte portuguesa resolveu pôr em prática um antigo projeto, transferir a sede do reino português para o Brasil. Este projeto já existia desde o século XVII. O que mais empolgava nesta ideia era o contraste entre o gigantesco território brasileiro e o minúsculo território português. O projeto de transferência teve que ir adiante rapidamente, junto com a ajuda militar inglesa. Em 22 de outubro de 1807, as diplomacias portuguesa e inglesa assinaram um acordo secreto de ajuda militar britânica para transferir a corte para o Brasil em caso de intervenção francesa. A transferência da corte portuguesa frustrou os planos de Napoleão no sentido de prender e humilhar
a realeza lusitana, mas não impediu seus planos de invadir o pequeno território português. Quem ficou em Portugal? A maior parte da população e das forças armadas portuguesas, a qual recebeu a ajuda militar britânica. Esta ajuda fazia parte dos acordos diplomáticos entre os dois reinos. O que aconteceria se a corte portuguesa não fugisse para o Brasil? Partindo do princípio de que as forças armadas portuguesas eram bem menores que as da França e seus aliados, e o socorro britânico não veio de imediato, o que ocorreria provavelmente seria a prisão e deportação da família real e de boa parte da corte. O território português, segundo o Tratado de Fontainebleau, seria repartido entre França e Espanha, juntamente com os territórios ultramarinos, inclusive o Brasil. O que aconteceria se Portugal aderisse à França? Provavelmente a Inglaterra consideraria Portugal como um inimigo e bombardearia seus portos. Os ingleses poderiam inclusive partir para a invasão e anexação de territórios portugueses, inclusive o Brasil. A família real e a corte partiram no dia 29 de novembro de 1807, com destino ao Rio de Janeiro. Porém, em 22 de janeiro de 1808, uma tempestade teria separado uma parte da esquadra, a qual foi parar primeiramente na Bahia. Segundo pesquisas mais recentes, não foi uma tempestade, mas foi o próprio príncipe Dom João que ordenou uma parada em Salvador por motivos políticos e econômicos, permanecendo 34 dias na capital baiana, onde decretou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Esse decreto favoreceu principalmente a Inglaterra, que devido ao bloqueio econômico precisava escoar uma boa parte dos seus produtos. Essa abertura marcava também o início de importantes mudanças comerciais no Brasil, as quais acabariam com o monopólio comercial português. Manter os portos fechados seria um ato irracional, já que o território português estava envolvido em guerra e o próprio governo lusitano havia se mudado para o Brasil. Durante a sua estadia em Salvador, Dom João decretou também a criação da Escola de Cirurgia da Bahia, que seria o embrião da primeira Faculdade de Medicina do Brasil, a autorização para o funcionamento de indústrias de vidro, pólvora, tabaco e colheita de algodão. Naquela época, era proibido o funcionamento de qualquer atividade industrial que concorresse com atividades praticadas em Portugal. Essas medidas de Dom João foram o pontapé inicial na árdua história da indústria brasileira, mas que não lograram êxito de imediato devido a alguns fatores, tais como a tradição agropastoril, a falta de tecnologia, a falta de capital e as facilidades alfandegárias dadas à Inglaterra em troca da ajuda militar que os ingleses concediam a Portugal. Com a chegada da corte no Rio de Janeiro, era necessário acomodar esse contingente, algo em torno de 10 a 15 mil pessoas. Em 1808, o Rio de Janeiro, embora fosse a capital do vice-reino do Brasil e sua maior cidade, possuía em torno de 46 ruas, com 60 mil habitantes. Existia uma lei que dava poder aos funcionários reais para confiscar qualquer prédio particular. É claro que escolheram as melhores casas, os melhores sobrados, em geral bem no centro da cidade. Nos muros e nos portões das residências escolhidas pelos serviçais foram pintadas as letras PR, que significavam príncipe regente, mas que logo passaram a ser traduzidas pelo povo carioca como ponha-se na rua ou prédio roubado. A transferência da cor para o Brasil, claro, teve consequências negativas e positivas. Ela dividiu nossa história e acelerou o processo da nossa independência. Tanto é que, 14 anos depois, o Brasil se separava de Portugal. Vamos citar algumas mudanças significativas: os portos abertos e o fim do monopólio português no comércio,
As medidas econômicas favoreceram inicialmente os ingleses devido ao tratado assinado em 1810 entre Portugal e Inglaterra, chamado de Tratado de Comércio e Navegação, o qual concedeu privilégios alfandegários às mercadorias britânicas, até mais do que às mercadorias vindas de Portugal. A explicação para isso era a ajuda militar que os ingleses tinham enviado a Portugal para lutar junto com o exército lusitano. Com este tratado, os comerciantes portugueses foram perdendo espaço para os comerciantes ingleses. As mercadorias inglesas foram invadindo o Brasil devido à baixa taxação. Os produtos ingleses se tornaram tão baratos que não compensava fabricar similares no Brasil. Sendo assim, importavam-se até caixões para defuntos. Por que o Tratado de 1810 favoreceu os ingleses? Porque Portugal, naquela época, era um reino decadente, que corria o risco de ser varrido do mapa. Sendo assim, o príncipe Dom João sabia que não estava em condições de impor-se perante os ingleses e teria que aceitar o que viesse. A Inglaterra, em troca da ajuda militar, impôs as vantagens que quis, dentre as quais o direito da extraterritorialidade. Os súditos ingleses radicados no Brasil só podiam ser julgados por juízes ingleses, segundo a lei inglesa. Os ingleses poderiam praticar o protestantismo sem ser perseguidos, poderiam construir cemitérios e templos, desde que sem aparência externa. A colocação de mercadorias inglesas nos portos brasileiros, mediante uma taxa de 15%, ou seja, abaixo da taxação dos produtos portugueses, que pagavam 16%, e bem abaixo da taxação de outros países, que pagavam 24% em nossas alfândegas. Outras mudanças significativas desta fase foram o início da imprensa no Brasil. Antes da presença da corte no Brasil, toda e qualquer impressão era realizada fora do país e somente publicações autorizadas pela coroa portuguesa poderiam circular. Sendo assim, o Brasil só passou a ter uma imprensa nacional em 1808, através do decreto que autorizou a imprensa régia, em 13 de maio de 1808. Não havia ainda liberdade de imprensa como a que temos hoje, mas foi neste ano que o primeiro jornal brasileiro passou a circular. Foi a Gazeta do Rio de Janeiro, cujo redator era o Frei Tiburcio José da Rocha. Era um jornal bastante limitado, cobrindo apenas os atos do governo Dom João, algumas ocorrências cotidianas da cidade do Rio de Janeiro e notícias do que acontecia na Europa, a partir de textos copiados de publicações europeias. Porque não havia liberdade de imprensa? Não podemos esquecer que a monarquia portuguesa ainda era absolutista e as mudanças liberais só ocorreriam em 1820, com a Revolução do Porto. Sendo assim, o segundo jornal a circular no Brasil, a partir de agosto de 1808, foi um jornal clandestino, impresso em Londres. Foi o Correio Brasiliense, cujo redator era o brasileiro Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Diferente da Gazeta, o Correio divulgava diversas ideias iluministas, tais como as ideias de liberalismo político e econômico, direitos civis, direitos políticos, etc. Outros benefícios que o Brasil passou a ter com a transferência da corte foram a Real Academia Militar, o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, o Laboratório Químico Prático, o Teatro São João e a Real Biblioteca. Foi implantada também a Intendência Geral de Polícia da Corte, um órgão que possuía diversas funções, tais como as de policiar as ruas, realizar obras públicas, investigar crimes, etc. Mais detalhes sobre o período da corte portuguesa no Brasil veremos na videoaula sobre o período joanino.